Recentemente, juízes, desembargadores, ministros do trabalho, advogados se reuniram em um congresso nacional em Foz do Iguaçu com entidades patronais e com sindicatos e centrais sindicais. Na pauta dos debates, o futuro das relações de trabalho, diante de um mundo de desenvolvimento acelerado da tecnologia que engole profissões, ao mesmo tempo em que exige dos trabalhadores novas e qualificadíssimas habilidades. Teletrabalho, home office, automação, empresa 5.0 e as relações globais do trabalho. É sobre este assunto que cada vez mais afeta o dia a dia dos trabalhadores que eu converso hoje com a pós-doutora e doutora pela Universidade Castilla-La Mancha, da Espanha, doutora pela PUC São Paulo, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professora da Universidade Oberta de Catalunha, na Espanha, professora visitante da Faculdade de Direito de Milão, professora da PUC-RS, professora da PUC de São Paulo e, como se não fosse pouco, ela ainda é juíza de trabalho no TRT de São Paulo. Juíza, doutora, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. Mauro, para mim é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, tão agradável nesse dia maravilhoso, para a gente jogar aí um ping-pong a respeito dessas novas relações, né? Eu queria, antes da gente entrar no nossa pauta de assuntos, eu queria tirar uma curiosidade que eu acho que todo mundo que vai acompanhar esse programa ficar intrigado. Como é que a senhora dá conta de tantas atribuições, né? A gente falou aqui que a senhora dá aula numa universidade da Espanha, numa faculdade da Itália, na PUC do Rio Grande do Sul, na PUC aí de São Paulo, e, entre tantas outras coisas, e além de tudo é juíza do trabalho aí no TRT de São Paulo. Como é que é isso? Como é que é esse dia a dia, doutora Cristina? É um pouco meio que uma loucura, né, Mauro? Mas tem um fator, eu durmo pouco, não porque eu não gosto de dormir, mas eu não tenho tanto sono, e o milagre da tecnologia, né, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. Então, o programa de doutorado de Milão, eu faço praticamente tudo online, e na Universidade da Catalunha é uma coisa muito interessante que a Universidade, a UOC, né, como é chamada, é uma das maiores europeias virtuais, e enquanto a gente aí no Brasil vê todo mundo com receio das universidades virtuais, a UOC dá certo, e eu faço tutoria de trabalhos de final de curso, em qualquer curso que a pessoa está. Então ele vai lá, me escolhe para ser a orientadora dele, e eu acompanho. O mais legal disso tudo, Mauro, que é uma coisa muito bacana, eu tenho aluno de todos os cantos do mundo, né? Eu nunca sei qual é o aluno que eu vou orientar e onde ele vai estar. E isso é muito bacana. E a UOC trabalha, ela está em várias partes do mundo. Pode dar um exemplo de locais que esses alunos se encontram? Eu tive no semestre passado, esse semestre eu só estou com um aluno espanhol, mas no semestre passado eu estava com 3 alunos da América Latina, um da Venezuela, um da Colômbia, o outro do Peru. Muito interessante, cada um falando uma língua diferente. Todos da língua espanhola. A faculdade ela trabalha com espanhol, inglês e catalão. O catalão, eu realmente oriento. Difícil, né? Eu estou orientando um aluno em catalão, mas eu não falo catalão, né? Eu corrijo o trabalho, eu entendo, mas para falar daí já é demais para mim, né? Então eu fico com a parte do inglês e do espanhol. Então é muito bacana isso. Porque as universidades aqui do Brasil, a PUC, Rio Grande do Sul e São Paulo, a senhora dá aula também, acompanha mestrados, doutorados? Eu dou aula na PUC de São Paulo, eu já estou, acho que há quase 20 anos, mas eu estou no programa de pós, né? Eu sou professora convidada no COGEAI, e na PUC do Rio Grande do Sul também estou no pós como professora convidada. Eu sempre amei a graduação, mas com essa vida maluca em vários lugares eu tive que deixar a graduação e fiquei só na pós-graduação.
E aí, no período que tudo fechou, né, eu não digo período da pandemia, porque nós ainda estamos em pandemia, né? Ainda não decretaram o final dela. Mas no período em que tudo fechou, as faculdades no Brasil, elas acabaram passando muitas das atividades para o virtual. E agora, o que a gente tem acompanhado é que o Brasil está tentando voltar para o presencial, enquanto vários outros países do mundo estão avançando no virtual. Eu tenho dado várias palestras para levar, principalmente, o nosso modelo de processo virtual. E aí, até algum semestre passado, vamos dizer assim, eu dizia, olha, o nosso modelo é maravilhoso, né? E realmente é. E agora eu tenho que falar tudo como funciona e no final eles falam assim, e agora? Eu falo, agora nós estamos querendo voltar para o presencial e destruir tudo que foi feito. Então é uma coisa que as pessoas não conseguem entender muito, até porque a Colômbia nos copiou, o Equador, tem vários outros países, e a União Europeia tem um programa que é o e-Codex, que já começou faz um tempo, começou por conta do comércio virtual, e agora, com a pandemia, eles estão desenvolvendo o que eles chamam de e-Justice, que é um programa para todos os países da União Europeia, visando alcançar países terceiros. Então, ou seja, o que eles estão de olho é porque cada vez cresce mais o número do que a gente chama de nômades digitais, que são os trabalhadores que estão em diversos países diferentes, e como resolver todas essas situações, né? Ou seja, você precisa de um acesso à justiça que tenha a mesma dimensão, ou seja, universal, global, e a única forma de se fazer isso é através de uma justiça virtual. Quando a senhora fala que, e esse movimento, a senhora, aliás, é um exemplo disso, a senhora trabalha na Espanha, trabalha em Milão, sem sair de casa, quer dizer... E em Itapecerica da Serra. Assim. E aí, qual que é a minha pergunta? Cada país tem uma legislação relacionada à questão trabalhista, que contempla aí as relações de trabalho, e a senhora falava na necessidade de ter alguma norma que pudesse atingir, porque a senhora, numa conversa recente, lá no Congresso, a senhora me disse o seguinte, que hoje é muito comum, por exemplo, na Europa, que o trabalhador que da Alemanha esteja morando em Portugal e trabalhando para uma empresa da Alemanha. É muito comum que isso que esteja ocorrendo. Aliás, ocorre aqui no Brasil, ocorre em todo lugar, e a senhora também aí é um exemplo disso. Como é que se estabelece, aonde deve prevalecer a legislação, como é que isso funciona no sentido da proteção do trabalhador? Então, na verdade a sua pergunta parece simples, mas ela tem vários poréns no meio do caminho. Primeiro que o sistema da União Europeia, na União Europeia isso é comum desde que a União Europeia foi fundada, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que se formou a Comunidade do Carvão e do Aço, eles começaram isso com essa união, com uma intenção comercial, 7 países formaram e depois foi se alargando e virou o que a gente conhece hoje como União Europeia. E a União Europeia, ela foi avançando no sentido de uma legislação social, vamos dizer assim, claro, porque eles formaram a Comunidade do Carvão e do Aço pensando na parte econômica. E depois eles viram que as pessoas começaram a circular de um lugar para o outro. E realmente, Mauro, a gente estava na fronteira, vamos dizer assim, né, na semana passada, e o que a gente vê é que para você passar, por exemplo, do Brasil para a Argentina, você precisa de documentação. Teve gente que até queria cruzar para a Argentina, mas tinha esquecido o RG, não podia passar, aquela história toda, ou para o Paraguai, você precisa fazer ali, vamos dizer assim, um checklist de fronteira. E detalhe, eu estou dando esse exemplo porque nós estamos no Mercosul, e teoricamente o Mercosul não poderia ter barreira alfandegária, barreira de imigração, vamos dizer assim. O Mercosul é um problema mal resolvido, né? Que teria que avançar muito ainda para que as coisas tomassem uma dimensão como é a União Europeia, né? Exatamente, porque na verdade o que acontece no Mercosul é que intenciona-se, na teoria, uma união, mas no final todos os países são individualistas.
Vamos ver o caso da Venezuela. Quando os problemas começaram na Venezuela, o Brasil que estava na presidência, excluiu a Venezuela do bloco. Isso não pode, né? Dentro de uma comunidade, realmente, de uma união de países. E na União Europeia isso não acontece. Então, existem vários protocolos internacionais, várias cartas, enfim, vários julgamentos até a União Europeia chegar no entendimento de que, em geral, o que vai prevalecer, estou falando como regra geral, tá? Porque tem vários senões, a regra do local da prestação de serviço. Foi isso que, em regra, ficou decidido, né? E hoje a gente está vivendo um caso um pouco mais complexo, porque a União Europeia está muito acostumada a lidar com isso, tanto com países da União como com países terceiros. Então, por exemplo, se você é de um país terceiro e está prestando serviço aqui, a aplicação, dependendo da situação, pode levar ao mesmo entendimento que eles têm para um cidadão comunitário. Tudo depende de uma série de coisas. Qual é a grande dúvida hoje? A grande dúvida hoje é como é que a gente vai fazer com esses movimentos virtuais de trabalhadores, né? A gente não está falando de um trabalhador que presta serviço especificamente para uma empresa, mas sim um trabalhador que está, muitas vezes, num grande elo de produção e que essa produção é uma produção virtual. A minha tese de doutorado na Espanha foi justamente reflexões sobre o capital globalizado nas relações de trabalho. Por quê? E eu começo com o exemplo da boneca Barbie, que foi fabricada em diversos pontos distintos do planeta. A Barbie é a boneca mais, sem fazer a propaganda da Barbie, mas já fazendo, né? Porque todo mundo conhece a Barbie. A Barbie é a boneca mais global que existe, né? Ou pelo menos era a mais global que existe. Hoje eu acredito que quase tudo está global. E aí você vai falar, bom, e aonde então eu posso reclamar? Qual tipo de direito que se aplica? Essa é a grande questão. E o que a gente tem assistido, e também no Brasil a gente tem assistido isso, é o crescimento da formação de uma jurisprudência internacional. Então, o Brasil está subordinado a um sistema que é o sistema internacional principal da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, né? A OEA, ela tem a Corte e a Comissão Europeia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil está subordinado a toda essa normativa, fora as outras normativas e tratados que o Brasil firma. A Corte Europeia, a Corte Interamericana e a Corte Africana, elas trabalham, que são as grandes cortes internacionais que resolvem matéria de conteúdo social, elas têm uma jurisprudência mais ou menos integrada e uniforme, né? Então, o que eu penso que vai ser vamos dizer assim, o caminho para uma proteção social de nível internacional é a jurisprudência que essas cortes elas estão firmando. Então, por exemplo, para a Corte Europeia resolver questão de direito social e econômico e cultural, ela se baseia na Convenção Interamericana, no protocolo cultural de direitos humanos, no PIDESC, que é o protocolo internacional, que é publicado pela ONU, de direitos econômicos, sociais e culturais, e com toda a jurisprudência que a Corte Europeia tem. Eu não estou falando do Tribunal de Justiça Europeu, tá, Mauro? Eu estou falando da Corte Europeia. A Corte Europeia, os países que estão subordinados a ela não são só os países da União Europeia, mas sim outros países, vários, que fazem parte do continente europeu e que não necessariamente estão na União Europeia, né? Lembrando que a Rússia acaba de sair por conta desse problema da guerra. Então, a gente ainda não tem não tem um entendimento firmado. Hoje, o que se aplica, por exemplo, se eu estou trabalhando no Brasil, a regra que vai ser aplicada, em geral, é a regra brasileira. Mas eu diria que o nosso tribunal ainda é muito... a jurisprudência com relação a isso, eu não vou nem dizer que eu diria que é praticamente inexistente, porque essas questões, acredito eu, que agora vão começar, talvez comecem a chegar. É que, na verdade, existe um aparato judiciário tão burocrático no nosso país que muitas vezes a questão ela é levada para a solução de conflito extrajudicial
lembrando que nós temos várias câmeras de soluções extrajudiciais e são virtuais, econômicas e rápidas e confiáveis, né? E cada vez está crescendo mais. Então, muitas vezes as pessoas resolvem ir para essa zona de solução de conflito do que levar o seu conflito para dentro do Poder Judiciário, especialmente do Poder Judiciário brasileiro, né? Então, essas câmeras elas estão cada vez mais aparelhadas para resolver determinados tipos de conflito. Então, cenário internacional, vamos dizer assim, ou supranacional, como eu gosto de falar, né? Eu cada vez me afasto mais da terminologia internacional, porque eu acho que o internacional o internacional é uma terminologia que se usa muito para relações entre países. Eu não estou falando de relação entre países, eu estou falando de uma coisa que vai além disso, que é uma relação de natureza global, né? Bom, vou te dar um exemplo. O que está acontecendo na guerra da Ucrânia com a Rússia, obviamente que vai nos afetar. E isso, inclusive, alguém já até falou no congresso que a gente estava, já falou. Ou seja, hoje a gente vive numa verdadeira teia de aranha, né? Então a gente não pode imaginar que a gente é sozinho. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo que tem coisas que avançam tecnologicamente, o nosso judiciário querendo retroceder. Doutora Tereza, a gente conversava aí sobre a questão, a preocupação do judiciário brasileiro, e especificamente da Justiça do Trabalho do Brasil, em debater temas como a empresa 5.0, que depois você vai explicar para a gente o que é isso, e a revolução tecnológica que a gente está vivenciando, que traz uma mudança nas relações de trabalho todos os dias, né? Cria novas situações, elimina profissões, acrescenta outras novas profissões que exigem uma qualificação especialíssima dos trabalhadores, enfim. Há um olhar efetivo da Justiça do Trabalho nesse sentido, nesse caminho? Acho que é um olhar específico do judiciário como um todo, Mauro, até porque, como eu disse no bloco anterior, o Brasil ele está sujeito, ele está vinculado, entre outras instituições, à OEA. E o que a gente tem, acho que de instrumento mais importante foi o acordo que o CNJ fez com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para quê? O que se busca na Corte Interamericana é uma harmonização entre os entendimentos, não é imposição, isso é importante saber. A Corte Interamericana, ela interpreta o direito num nível supranacional, né? Então existe a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a que todos os países da América, né, eles estão vinculados, né, todos os países americanos que se comprometeram com o pacto. E foi a maioria, né, a maioria dos países americanos, eles estão subordinados aí às diretrizes da OEA, entre elas a Convenção Interamericana. E esse é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe, né? Porque aí a OEA, ela protegeu, todos os países decidiram dar uma proteção mínima a direitos fundamentais e direitos humanos, né? E o nosso norte é esse. E a partir da reforma constitucional, se não me engano, de 2005, onde a gente teve uma alteração com relação à questão de validade dos pactos internacionais, etc., foi dado uma importância, a gente começou a falar naquilo que a gente chama de convencionalidade da decisão, né? Muito resumidamente, o que é essa convencionalidade? É obedecer e observar o que diz o órgão internacional, né, o Tribunal Internacional, a respeito dos limites e dos fundamentos dos direitos humanos. Então, por exemplo, eu digo assim, o que o direito do trabalho ele tem que seguir, né? Quando eu vou interpretar, por exemplo, a questão do tempo de trabalho, ou quando eu vou interpretar tempo de descanso, eu não vou falar na hora extra que a gente conhece de você trabalhar mais que 8 horas por dia, né? Mas eu vou falar do tempo como uma coisa integral, ou seja, aquilo que move a vida do trabalhador, de
possibilitar que o trabalhador ele concilie a vida privada com a vida profissional. Isso é interessante porque a gente está num momento em que nunca se falou tanto de flexibilidade. E é interessante porque essa questão da flexibilidade de tempo de trabalho, eu acho que o núcleo, vamos dizer assim, o coringa nosso é o estudo do tempo de trabalho, porque o tempo de trabalho ele diz respeito a tudo, ele diz respeito desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Ou seja, desde o momento que você é preparado na infância para poder exercer uma atividade laboral, até o momento que você se aposenta e tem o direito de desfrutar da sua aposentadoria até você morrer, né? Então, essas interpretações todas, quem vai dar, de acordo com o que prevê a normativa internacional, é a Corte Interamericana. E a gente teria que observar, prestar atenção na jurisprudência dela e não violar aquela jurisprudência que foi formada, né? Então, isso é muito importante. Como é que o judiciário fez isso? Eu tive a oportunidade de participar com os conselheiros anteriores, com a conselheira Flávia Pessoa, a conselheira Maria Tereza. Elas montaram uma comissão para estudar a ODS 16, que é um dos objetivos do milênio que a ONU ela publicou e que os países se obrigaram a realizar até 2030. E essa ODS 16, basicamente, ela cuida da efetividade do judiciário. Ou seja, como é que eu tenho um judiciário efetivo? Ora, uma das coisas principais para ter um judiciário efetivo é eu não ter insegurança jurídica, não é? Essa coisa de cada um decidir de um jeito, cada um falar uma coisa, o processo tardar um montão de tempo. Isso aí não é justiça efetiva. Então, a grande sacada, vamos dizer assim, me permite essa expressão desse estudo, era trazer para o Brasil a apresentação, não que os juízes não saibam, mas é uma matéria que a gente não trabalhou muito, inclusive é uma matéria que nem se trabalha quase na faculdade, né? As faculdades, elas trabalham o quê? 1 ano com direito internacional? É muito pouco para estudar esse universo todo, né? Eu estou estudando isso há pelo menos, acho que 18 anos, quase 18 anos, e diria que eu ainda estou engatinhando, né? Então, é muito complicado tudo isso. E para você conseguir absorver tudo isso, realmente precisa de uma preparação. Então, as escolas judiciais, elas têm explorado esse tema, né, para poder fazer com que o trabalho que a corte faz e que a comissão faz, ele realmente seja, não digo inserido no nosso sistema nacional, mas que ele seja efetivamente observado, né? E isso ficou muito famoso, Mauro, você vai saber, com aquele caso da fábrica de fogos, né? Que começou a ser publicado no jornal, onde diversas crianças, né, faleceram por conta de uma explosão numa fábrica no interior do Ceará, e que o Brasil foi condenado. E do ano passado para cá, eu não pode me falhar a memória, mas acho que o Brasil já sofreu mais, acho que 8 denúncias ou 6 denúncias na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso é muito importante. Esse tipo de violação, né? Eu queria chamar a atenção, a senhora usou uma palavra que eu ouvi muito lá no Congresso de Foz do Iguaçu, que é flexibilização. E a gente percebe isso nas relações do nosso dia a dia, quem tem empresa, quem trabalha em empresa, quem tem seu próprio negócio, quem é empreendedor, que há uma percepção de que as relações hoje são diferentes daquelas que existiam há 10, 15, 20 anos atrás. A própria Justiça do Trabalho passa por um processo de transformação, a gente sente isso, né? A Justiça do Trabalho sempre foi, ou por um longo tempo foi, extremamente protecionista com os trabalhadores, às vezes até contrariando a legislação, contrariando a vontade do sujeito. Quer dizer, olha, eu não quero ir por aqui, eu quero ir por aqui, eu fiz um acordo com o meu patrão, mas por que eu não posso? E aí os sindicatos também
sempre tratando da questão da proteção social, que é uma coisa justa, correta, mas que nem sempre atendem ao interesse de quem está efetivamente nessa relação de patrão-empregado. Hoje existe um consenso de que a flexibilização dessas relações ela é importante, porque ela também acontecendo na prática, né? Tem muita coisa de MEI sendo usado para uma relação de trabalho, enfim, tem uma série de situações novas que vem se impondo na prática, né? Independente da legislação. Como é que a senhora vê isso? Como é que a Justiça Trabalhista brasileira vê essa situação e se prepara para se ajustar, não ter mais aquela coisa de que numa audiência de trabalho sempre o trabalhador é hipossuficiente, então ele não tem que provar nada, o empresário sempre é o bandido da relação, enfim. Eu não estou acusando nada, mas é um conceito, né, que existia até bem pouco tempo, pelo menos. Na verdade, Mauro, essa pergunta é muito interessante, né? E a gente tem que voltar um pouco no tempo. Para entender isso, você tem que entender a história do direito do trabalho no Brasil, mais especificamente da CLT, que todo mundo fala da CLT como se a CLT fosse a Bíblia Sagrada, né? Na verdade, a CLT é a carta mais inflexível. O problema da Justiça do Trabalho, ou das decisões trabalhistas, vamos dizer assim, sempre ter tido uma postura, entre aspas, mais protecionista, não é pela justiça em si, porque a justiça não pode ser protecionista, mas sim pela lei que ela aplica, né? Todo mundo faz uma baita propaganda do Getúlio Vargas e, sinceramente, eu sou bem crítica com o Getúlio Vargas, porque eu acho que a nossa situação no Brasil é complicada hoje graças a ele. Não vamos tirar os méritos dos direitos mínimos da CLT, mas a CLT é a carta mais inflexível que nós temos. Ou seja, ela impôs para o trabalhador e para o empregador determinadas regras, ponto. E ou você segue aquilo, ou você violou a legislação. E se você violou a legislação, logo eu tenho que aplicar a legislação, né? Vou te dar um exemplo muito interessante de um caso de uma empresa lá em Itapecerica. Isso faz muito tempo atrás, estou te falando aí de 97, que foi a primeira vez que eu fui para lá. E eu lembro que chegou, Itapecerica é uma região peculiar, vamos dizer, a região em que basicamente eu tenho relações entre trabalhador e empregador, que às vezes o empregador é mais hipossuficiente que o trabalhador. Mas foi interessante esse caso, porque, claro, cidade pequena, empresa pequena, todo mundo mais ou menos que se sente parte da família, certo? E aí o empregador resolveu dar 15 minutos de café para os seus trabalhadores, né? Tinha 15 minutos para o café e para o cigarro de manhã e mais 15 minutos à tarde. E esses 15 minutos de manhã e da tarde ele não computava na jornada de trabalho. Por quê? Porque na cabeça dele, se o horário de almoço não é computado, a 1 hora que os empregados gozavam de almoço não era computado, é óbvio que o horário do café e do cigarro também não seria. Aí o que aconteceu? Até um tiozinho lá entrar com a ação trabalhista pedindo 30 minutos de hora extra por dia, porque, claro, se eu não desconto da jornada, esses 30 minutos acrescem ao final, correto? Correto, tem sentido. Não preciso te dizer que ele foi condenado, óbvio, não que eu quisesse condenar, mas eu expliquei para ele, falei, meu senhor, não pode, porque a CLT fala que o senhor só pode dar um intervalo, que é o intervalo do almoço, e que não pode ultrapassar 2 horas. Tem que ser de 1 a 2. Concessão consentida pelo trabalhador. Exatamente, todos os empregados queriam, mas esse resolveu, ficou de mal com o empregador, porque não queria ser mandado embora, foi mandado embora, aquelas reestruturações que eles fazem, era uma empresa pequena. Aí o que aconteceu? O empregador foi lá, eu tive que condenar, porque não estava na CLT. Aí você vai falar, fui protecionista? Não, eu tenho que aplicar a lei. Chegou ali, eu tenho que aplicar a lei. Isso é a nossa CLT.
E ele foi condenado. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim para mim, o que eu faço? Eu falei, olha, eu sinto muito dizer para o senhor, tira o horário do café. Ele falou, mas os empregados gostam. Eu falei, mas não interessa, não está na lei. Ou então o senhor negocia com o sindicato. Porque se não tem negociação coletiva, o horário de café não vale. Percebe? Só que a CLT fez mais mal ainda aos sindicatos. Porque a CLT amarrou os sindicatos dentro do sistema getulista. Getúlio, ele foi inteligente. Ele queria resolver a situação dos movimentos que começavam no Brasil na década de 40, especialmente dos movimentos sindicais. Então, o que ele fez? Ele criou a CLT com artigos fundados na Constituição fascista da Itália, só que a Itália acabou com o fascismo e nós continuamos defendendo a CLT até hoje. Esse é o problema. A CLT é inflexível. E aí, o que está acontecendo? Por que vem o conflito? Porque ao invés do governo fazer uma reforma, põe a CLT na biblioteca, põe no museu, ela já atendeu a finalidade dela na época, dentro da política da época, e fazemos um código do trabalho como tem que ser, um código do trabalho que resolve a situação de todos os Brasis que nós temos dentro do Brasil, porque nós temos trabalhadores que são trabalhadores que não têm a menor especialidade de mão de obra. Nós não temos política pública de formação e de reformação dos empregados. Então nós temos desde o empregado sem especialização nenhuma e que nunca vai sair do piso que ele está. Isso que eu estou falando não sou eu, é um documento do Banco Mundial que fala que o Brasil é como um elevador quebrado, né? Quem está embaixo nunca sobe e quem está em cima não vai descer, né? Eventualmente pode descer, mas é muito difícil, e mantém-se sempre a população de cima, porque nós não temos política para nada. E aí o que acontece? Eu não consigo atender nem esse trabalhador e nem os trabalhadores que estão no andar de cima e que não querem saber. Soma tudo isso um movimento social e de mudança social muito grande, né? Por exemplo, nós estamos discutindo aí a questão do Uber, né? Todo trabalhador de Uber é trabalhador subordinado, né? E aí falaram no Congresso também da pesquisa que fizeram com o Uber. A maioria dos que estão no Uber, te diria que quase 100%, não quer ser CLT. Por quê? Porque eles querem ter flexibilidade e a CLT não admite flexibilidade, por mais que digam que a CLT foi reformada, me compreende? Eu queria chamar a atenção nesse programa para coisas que são muito efetivas que a gente vê acontecer todo dia. A senhora é um exemplo do teletrabalho, do home office, enfim, e todos nós. Nós estamos gravando um programa de televisão, né? Eu na sede da minha empresa, pequena empresa, a senhora aí na sua residência, e esse programa vai ao ar para todo o estado de Mato Grosso, vai depois para a internet, fica disponível para o mundo inteiro. Essa mudança que a tecnologia vem ofertando para as pessoas, a questão do Uber é um exemplo, cada vez mais as pessoas encontram um meio de estabelecer relações de trabalho que são completamente diferentes daquelas previstas na CLT. Como é que a Justiça está se preparando para entender isso, para propor mudanças, enfim, qual é o caminho que a gente vai seguir? E principalmente uma coisa, você tocou num assunto importante, que é a questão da qualificação das pessoas, né? Você vê, nos Estados Unidos está se preparando a automação, caminhoneiros que vão deixar de ser caminhoneiros, porque os caminhões vão ser conduzidos de forma autônoma, né, por equipamentos tecnológicos, vão ocupar as rodovias dessa forma, sem que tenha necessidade de um condutor. Então, nos Estados Unidos, esses caminhoneiros estão sendo qualificados para outras funções. Como é que isso se processa no Brasil? Né? A gente vê profissões que estão terminando, cada dia desaparecem porque foram, enfim, suprimidas por máquinas, por tecnologia, pelo GPS. Vou pegar o exemplo de Mato Grosso, quer dizer, as máquinas, as colheitadeiras, que são um poço de tecnologia e caríssimas, por sinal, elas são capazes de fazer o trabalho de 100 homens, 200 homens, assim, de uma facilidade enorme, com apenas uma pessoa dentro da cabine.
mas essa pessoa tem que ser extremamente qualificada, né? Nós temos o desafio da falta de internet no campo e uma série de outras situações que ainda impõem alguns limites à tecnologia, mas isso está sendo superado com 5G, que daqui a pouco vai estar em todo o Brasil. Como é que a Justiça se prepara para isso? Como é que vocês, magistrados, estão pensando em enfrentar? Estão levantando o problema, é verdade, né? Eu sou testemunha disso lá no Congresso, mas e aí? Vão propor legislação? Vão propor mudanças? Porque ninguém mais especializado em justiça do trabalho do que os magistrados, quem está lá atuando no dia a dia, que reconhece as injustiças, eu diria assim, a incompatibilidade da legislação getulista com a realidade dos dias atuais. Minha opinião pessoal, tá? Eu acho que a gente discute muitas coisas nos congressos, mas acredito que não sei de onde deveria sair a ação, né, para isso. Eu só posso concluir que é o seguinte: a gente discute muitas coisas, tem muitas cabeças boas, mas os projetos não vão adiante, né? A gente continua ainda apegado na CLT. Pelo menos é o que se vê em muitas discussões em diversos ambientes jurídicos, né? Eu acho que a gente, primeiro, tinha que perder esse saudosismo e esse apego todo na CLT e realmente sentar para conversar como gente grande e fazer uma reforma que seja uma reforma estrutural. Nós não temos uma coisa que se chama transição, né? Nós não temos nenhum programa para quem fica, nenhum programa para quem está para frente, e não temos o programa para fazer essa transição. Tem um documento, um relatório, que chama Research and Innovation as Compass for the Future We Want. Ou seja, qual o futuro que nós queremos? Quais as inovações, qual o compasso que a gente vai cumprir aí para poder chegar num futuro que seja um futuro, como dizem as organizações internacionais, um futuro sustentável, né? Esse relatório é de 2019, né? E depois há um relatório que chama Indústria 5.0, que é um relatório da Comissão Europeia, em que ela se funda em soluções para tornar a produção mais sustentável, mais resiliente, mais competitiva, né? E o interessante dessa indústria 5.0, ao contrário do que a gente tem muito medo, porque às vezes me parece que a gente tem medo de fazer reformas estruturais no Brasil, né? Eu não sei se por conta de receio, enfim. As reformas no Brasil, me parece que elas são feitas de forma toda retalhada, pega a CLT. Por que a CLT dá tanto problema? Porque ao invés de fazerem uma reforma, ficam retalhando. Então, reforma aqui, aí reforma uma parte da remuneração, aí reforma a parte da hora extra, aí reforma, sabe, reforma. Se a gente for pensar bem, desde a virada, desde a Revolução Industrial, as relações de trabalho são de duas naturezas, ou ela é subordinada ou ela é autônoma, ponto. Até hoje no Brasil, nós não temos uma legislação para o trabalhador hipossuficiente, que é aquele que está na zona cinzenta, e que, se eu não me engano, porque eu não vi mais índices oficiais, mas até antes do início da pandemia, representava 70% do nosso, quase 70% dos nossos trabalhadores no Brasil estavam nessa zona cinzenta, que é aquela zona que nem é dependente, que nem é autônomo, né? Ou seja, eu posso depender economicamente de um determinado tomador da minha mão de obra, mas eu não quero ser dependente dele no sentido de eu ter que depender dele para saber quando eu vou tirar férias ou que horas que eu vou trabalhar, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que as pessoas estão cada vez mais versáteis, né? Eu faço várias coisas diferentes, né? Então, claro, eu tenho meus compromissos, eu assumo meus compromissos, eu cumpro com todos eles, mas eu quero cumprir as outras coisas que também fazem parte da minha vida, né? E também quero ter acesso ao meu ócio, né? E como é que eu faço tudo isso, né? Eu tenho que ter uma margem de flexibilidade. E o que eu vejo muitas vezes é que muitas reformas
ou jurisprudência vem no sentido inverso, de tirar essa flexibilidade. Se a gente pegar esses movimentos que estão surgindo nos Estados Unidos, do eu vou deixar a empresa, de trabalhar de forma muito vagarosa, provocar uma ruptura, são movimentos que os trabalhadores têm para dizer assim, não concordo com esse tipo de organização empresarial. E o trabalhador faz parte dessa organização empresarial. A grande sacada da pandemia é que os trabalhadores perceberam quanto as empresas dependem deles, ainda que nós tenhamos muita tecnologia, muitos robôs, né? E o sistema da empresa, a ideia dessa empresa 5.0 em resumo, eles dizem o seguinte: o ser humano é o centro, o coração da produção é o ser humano. O processo de produção tem como núcleo central o ser humano. Então, todas as coisas que vêm, e especialmente a tecnologia, tem que servir ao ser humano e não o ser humano servir para a tecnologia. Ora, por que o teletrabalho tem sido o queridinho de todos os trabalhadores? Porque os trabalhadores conseguiram ter vida, né? Você não perde mais 3 horas no trânsito, 6 horas no trânsito, né? Como eu estava te falando, Mauro, para ir para Itapecerica, dependendo da região que você está em São Paulo, você leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Uma vez um advogado que veio da Baixada fazer audiência comigo, precisou sair de casa 3h30 da manhã para fazer audiência às 8h30. Então, fala sério, isso não é vida, né? Se você pode... E hoje tem tecnologia... Hoje tem tecnologia suficiente, né, doutora, para que se resolva isso de forma eficiente, eficaz, sem esse tormento, né? Então, assim, tem várias situações que você... Hoje, por exemplo, eu vejo várias pessoas fazendo audiência com o filho, eles têm condição. Por exemplo, hoje eu fiz audiência com uma senhora que tinha acabado de dar à luz e que, obviamente, que se ela tivesse numa audiência presencial, eu ia ter que redesignar a audiência dela. Ou ela ia para o fórum com um bebezinho de algumas semanas, sabe? Isso não faz mais sentido. E as pessoas estão vendo que isso não faz mais sentido, né? Então, o que a gente precisa ter? Uma transição séria e um tratamento adulto da coisa, né? Ou seja, eu não vou fazer uma reforma, Mauro, para te agradar. Eu tenho que fazer a reforma que seja a reforma necessária para que o país possa crescer, com um programa, um projeto público de transição, como propõe a empresa 5.0, que é baseado numa questão que chama responsabilidade social da empresa. Ou seja, o que a empresa 5.0 propõe é que haja um desenvolvimento produtivo e de serviço em que eu possa atender às necessidades do ser humano. Isso vai implicar, inclusive, em redução de horas do trabalho, como vem acontecendo na França, na Alemanha, né? Ou seja, eu reduzo a hora de trabalho sem reduzir remuneração. Claro, porque eu consigo aumentar a produção da empresa. É óbvio que se eu pego um trabalhador cansado, ele demorou 3 horas para chegar no trabalho, imagina como ele vai chegar no trabalho dele de cansaço, né? Então, quer dizer, eu tenho que aproveitar essa tecnologia para melhorar a vida do ser humano e não para piorar, né? Várias pessoas que eu conheço, eu gostaria de fazer cursos, eu gostaria de fazer coisas. Não faz por quê? Porque eu tenho que estar presencialmente. Presencialmente eu não consigo estar, eu não consigo conciliar vida privada com vida de trabalho. Isso é o que eu te falei no começo da nossa conversa. O tempo de trabalho é precioso. Quando eu falo em tempo de trabalho, eu tenho que tratar de todas essas questões. E eu tenho que ter uma política pública para isso. Aí você fala, bom, tem lugares, como você acabou de falar, que não está servido pela conexão, pela tecnologia. Pois é, isso é um outro programa que o governo tem que ter, que inclusive a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América, eles preveem. Existe desde 2020, quando estourou a pandemia, que a CEPAL falou, a América tem que estar incluída digitalmente até 2030, até porque a pandemia fez com que a América retrocedesse 10 anos em direitos humanos e fundamentais. Então, o que o Brasil tem que saber é o seguinte,
O que nós queremos para o nosso futuro? Nós temos potencial, temos riqueza natural, né? E a gente vê na Europa a complicação que é, você chega no norte da Europa, que a vida é maravilhosa em termos de qualidade de vida, mas eles não têm um pé de alface, né? Não chega e não sobrevive. A partir do momento que você tem 6 meses por ano ou mais de frio, como é que você vai fazer? Você tem 2 meses de calor. Você planta o quê? Batata. Não tem outra coisa, batata e rena, né, que eu falo que a gente planta lá, porque não tem outro jeito. E como eles conseguem ser tão bons? Porque eles estão usando a tecnologia a favor deles. Então, eles usam tudo da tecnologia para poder ter uma vida melhor, né? Por exemplo, eu estava vendo uma fundação, que eu não vou me lembrar o nome agora, no Oriente Médio, que eles estão usando o metaverso nas escolas. Ou seja, eu vou estudar Roma Antiga, então, eu não fico no livro lendo aquela coisa que ninguém vai decorar. Eu ponho óculos em todo mundo e as crianças vão ver como funcionava a Roma Antiga, como é que funcionava o Parque dos Dinossauros, né? Então, quer dizer, é outro método. Então, a gente tem que, primeiro, mudar o método de educação no Brasil, desde a educação primária. Também não sou eu que estou falando, o Banco Mundial mesmo já falou, pega todos os últimos relatórios do Banco Mundial de índice humano. O Brasil está lá em cima, porque, claro, não tem desenvolvimento humano, né? Você vai chegar, e quando eu falo em desenvolvimento humano, é a pessoa ser, inclusive, bem alimentada, né? Ele tem lugar no Brasil que as crianças comem uma vez por dia farinha com água. Então, quer dizer, não tem condição. Ou eu tenho uma política que melhora tudo isso, uma distribuição de riqueza melhor, ou, obviamente, eu não consigo um crescimento. E, a partir daí, eu tenho que ter 2 programas. Um programa para quem está e quem tem que se reciclar, e tenho que ter um programa para as gerações que vão vindo, que vão ser o futuro do nosso país. Então, nós precisamos de políticas públicas, a gente não precisa só de lei. E a gente precisa realmente olhar os tipos de trabalhadores que nós temos e lembrar que o trabalhador de hoje não é mais o trabalhador da década de 40 que se satisfazia com pagamento de 13º e de férias. O trabalhador quer mais, ele quer poder cuidar da vida dele, ele quer poder ter qualidade de vida, e isso está crescendo cada vez mais. E ter um grau de independência maior, né? Olha, eu não tenho dúvida, doutora, que o Brasil carece principalmente de um processo cultural, de acelerar, porque tudo isso, quer dizer, nós vivemos uma cultura da CLT, como a senhora bem falou, no momento que o mundo todo, inclusive o Brasil, tem que se adequar a uma tecnologia super avançada. Mas obrigadíssimo, e a gente volta numa próxima oportunidade, tá certo? Eu que agradeço, foi um prazer, eu estou sempre à disposição, quando quiser é só chamar, porque tem muita coisa para a gente discutir, e eu acho importante realmente a gente não concordar com o que eu falo, porque também acho que o debate e a divergência de opiniões, ela só faz crescer, né? Mas eu ainda tenho esperança de um dia poder ver o Brasil com menos desigualdade, não digo eliminar, porque acho que eu não vou sobreviver para ver o Brasil sem desigualdade social e sem coronelismo, né? Por aqui e voltamos na próxima semana com um novo papo interessante como esse com a doutora Tereza Cristina Ná. Um grande abraço.